Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração e de trabalho, porque é uma casa que sempre nos convida à ação, nos convida a sair da estagnação. E é um pouco disso que eu gostaria de conversar. E peço a Jesus a permissão para a gente poder falar do seu Evangelho, e peço a Deus que nos abençoe nesse momento para que a gente tenha a compreensão necessária, que as minhas falhas e os meus defeitos não interfiram de maneira alguma no entendimento da lição. E hoje eu convido a todos a gente a refletir sobre uma passagem. São duas passagens evangélicas. Uma delas está contida no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11. E o evangelista ele registra da seguinte forma: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, não encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. E depois a gente tem uma outra passagem, quiçá semelhante, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E da mesma forma, o evangelista registra que dizia esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. Corta, porque ainda ocupa inutilmente a terra? Em resposta, ele disse: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem; caso contrário, a cortarás. Essas duas passagens, elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes do que a gente vai conversar hoje, e está tudo bem, porque uma das belezas do Evangelho de Jesus é exatamente isso. Em determinados momentos da nossa vida, a gente abre ali aquela passagem, lê, tem uma interpretação, serve de consolo para aquele momento. Num outro momento, a gente está passando por uma outra aprovação. Provavelmente a gente abre a mesma passagem e ela vai apresentar um novo ensinamento, uma nova lição para a gente. Porque o Evangelho de Jesus, ele mesmo ensinava para a gente que as coisas que vêm de Deus são vivas, são eternas, são coisas que vão se modificando conforme o nosso entendimento. Porque nós vamos nos aprimorando, nós vamos tendo novos conhecimentos e vamos aprendendo. Jesus já dizia que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele irão permanecer. E essas palavras, quando a gente analisa elas sobre um prisma muito particular, a gente começa a perceber que Jesus está fazendo uma analogia muito simples com a gente mesmo. Nós estamos no papel da figueira, da planta infrutífera. E quando a gente pensa nisso, a gente pergunta: quais frutos nós estamos produzindo? E é uma reflexão individual, que cada um aqui tem que pensar no seu dia a dia. O que eu tenho produzido no que concerne ao que a gente aprende dentro do Evangelho? E na nossa busca por Deus, muitas das vezes a gente aprende, desde criança, que nós devemos orar e pedir a Deus. Então nós aprendemos a pedir coisas materiais, nós aprendemos a pedir coisas morais, nós aprendemos a pedir força, coragem, nós aprendemos a pedir um monte de coisa. E não tem nada de errado nisso, está tudo certo, porque isso demonstra a humildade que a gente tem que ter diante do Criador da vida. E além de pedir, a gente também aprende a agradecer. Então nós agradecemos tudo o que nós recebemos. Aliás, quem não sabe agradecer, muito dificilmente tem o direito de pedir. Então, nas nossas orações, aprendamos a sempre agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem é muito para quem tem muito menos do que nós. Então, se a gente tem às vezes um arroz, feijão e um bife, toma cuidado, que tem gente que não tem o bife. O outro não tem o bife e o feijão. O outro não tem o arroz, o bife e o feijão. Então, o que nós recebemos, nós devemos sempre gratidão a Deus. Só que, meus amigos, não basta a gente
fazer as nossas orações louvando, pedindo e agradecendo. Isso não basta. Talvez tenha bastado há tempos atrás, quando outras crenças tinham um predomínio sobre o que as pessoas tinham como religião. Mas hoje, diante do que a gente aprende com a doutrina espírita, não basta a gente simplesmente fazer as nossas orações louvando, pedindo e agradecendo a Deus. Na verdade, o que nós precisamos aprender é, como Jesus ensina, a salgar o sal da terra com o suor da nossa cara. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos arregaçar as mangas. Nós precisamos sair de uma figura contemplativa. Quantas vezes nós não nos assemelhamos a essa figueira infrutífera que a gente viu na passagem que Jesus ensina? Quer ver um exemplo disso? Em quantos momentos as pessoas, às vezes, procuram na gente, em algum momento, benevolência, indulgência, procuram compreensão dos seus erros. E muitas das vezes a gente não apresenta esses frutos que deveríamos estar produzindo. Muitas das vezes é o contrário. Quando a pessoa precisa de compreensão, nós apresentamos julgamento. Quando a pessoa precisa de indulgência, nós apontamos os defeitos. Quando a pessoa precisa de benevolência, nós agimos com dureza. Então, o que o Cristo nos pede é para a gente começar a trocar esses sentimentos. Nós precisamos começar a produzir frutos sobre isso. Quantas vezes nem sequer a gente não está nem produzindo fruto e muito menos uma sombra. Quantos aqui num dia quente às vezes procura, numa figura bem literal, uma sombra debaixo de uma árvore? E essa sombra passa a ser refrescante. Num sentido moral, quantas pessoas às vezes estão ardendo, com a consciência ardendo, diante de um ato que cometeu, ou diante de um erro que levou a cometer uma atitude enganosa? Nós vemos isso muito nas reuniões mediúnicas, de irmãos que tiraram a própria vida e que estão com a consciência num estado lastimável. Será que essas pessoas precisam de mais condenação? Ou será que essas pessoas precisam de um ponto de repouso? Será que nós somos tão incapacitados que nós não conseguimos oferecer esse ombro amigo? São reflexões que nós precisamos trazer à tona para a gente poder entender qual é o nosso momento diante da criação. Porque muitas das vezes nós espíritas falamos de um mundo de regeneração que está para chegar, só que nós nos esquecemos que o planeta não vive sozinho. O planeta ele não vai virar um mundo de regeneração sozinho, repentinamente, num passe de mágica. Quantas vezes a gente pensa, nossa, a sociedade está perdida, a humanidade está cada vez pior. Mas quem faz parte dessa humanidade? Quem faz parte dessa sociedade? Será que eu sou um organismo apartado de tudo isso? Será que eu sou uma pessoa especial que eu posso olhar a sociedade e falar, a sociedade está doente, mas eu não? Esses tipos de reflexões sinceras, meus irmãos, fazem a gente colocar o pé no chão e entender o que nós podemos mudar, como nós podemos mudar. Segundo o Livro dos Espíritos, o maior entrave que nós temos na nossa evolução é o orgulho e o egoísmo. E a gente percebe que o orgulho e o egoísmo é tão presente no nosso dia a dia que muitas das vezes a gente espera que Deus seja um Deus amoroso, um Pai, alguém que entenda os nossos erros, alguém que a gente ore e pede perdão e Ele perdoe. E aí quando alguém comete um erro, a gente para conosco, a gente fala assim, não, deixa, dele está guardado, Deus está vendo. Será que Deus está vendo esses filhos de maneira diferente? Ou será que Deus, como um pai justo, enxerga todos os filhos da mesma forma, só que Ele não pune, Ele educa? Porque seria muito fácil, se a gente parar para pensar, se Deus simplesmente punisse seus filhos.
Não teria nada de inteligente nisso. Porque punir por punir, a gente que é tão imperfeito, a gente pune. Olha as nossas leis, sempre punitivas, mas nunca educativas. E Deus, por inteligência suprema, Ele não quer seus filhos sendo punidos. Ele quer seus filhos sendo reeducados. Quer ver um exemplo simples? Quando alguém, durante uma existência, tem a infelicidade de realizar abortos, né? Trabalhando na área da saúde, acaba realizando abortos. Será que, quando essa pessoa reencarna, é mais educativo que ela sofra um aborto e morra de hemorragia? Ou será que é mais educativo ela receber crianças de diferente forma e ela poder educar, orientar e encaminhar essas crianças para os princípios cristãos? O que é melhor? O que vai ensinar mais essa pessoa o valor da vida? O que vai ensinar mais para essa pessoa o valor de uma criança? Deus sempre nos educa. E quando a gente fala que nós somos uma árvore infrutífera, a gente pode pensar que será que a gente recebeu o adubo necessário? Será que nós recebemos os cuidados necessários para poder produzir frutos? E aí é só a gente recordar da figura de Jesus. A música que o seu Domingos cantou agora no início, ele deixa muito claro toda a potência e a força desse Espírito que chega até a terra e vem nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Jesus, se ele separa o mundo material em antes e depois, imagina como não foi no mundo espiritual. Emmanuel relata que quando Jesus caminhava sobre a terra deixou de ser um ponto escuro na vista espiritual e passou a ser quase um sol. De tão grande que era esse Espírito. Então, já fazem mais de 2000 anos que esse Espírito veio, se transformou em homem, reencarnou dentro de todas as possibilidades humanas, e às vezes a gente se pega fazendo o quê? Discutindo se Maria era virgem ou não era virgem, discutindo se Jesus era casado ou não era casado. São coisas, meus irmãos, que se Jesus fosse casado ou não fosse casado, o que iria diminuir ou modificar nos ensinamentos que ele nos trouxe? Então nós precisamos sair da área da teoria, de discussões, e muitas das vezes nós nos colocamos nessas discussões para de uma maneira enviesada a gente não colocar a mão na massa. Quer ver um exemplo disso? Quando chega o final do ano agora, e a gente faz uma comparação bem simples, que a gente vai entender como talvez as pessoas se sintam perante a nossa riqueza, entre aspas, porque todos nós temos alguma riqueza para poder dar. Quando chega agora o final do ano, normalmente a gente se compadece e a gente faz aquelas sacolinhas de final de ano, né? Adota uma criança e a gente compra presente de Natal, ou a gente acaba ajudando uma família, doando uma cesta básica. A gente tem alguma ação solidária no Natal para o próximo. Só que essa pessoa, ela viveu 12 meses do ano. Não só no Natal. Aí uma comparação simples. Imaginem se nós, dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa pobreza moral, se a gente estivesse orando a Deus durante 12 meses do ano e Ele só nos socorresse em dezembro. Imagina se Deus pensasse assim: eu vou fazer uma sacolinha de Natal para os meus filhos na terra, eu vou atendê-los em dezembro. Como nós estaríamos? Muito certamente nos sentindo desamparados. Diríamos que Deus não pode ser Deus porque Ele não é bom, ou Ele não é justo. 1/12 para poder me ajudar? Ô Pai, me ajuda. Não dá. E por que quando é o outro, isso basta? São reflexões que a gente precisa trazer, meus irmãos, para juntos nós podermos nos ajudar, nos incentivarmos, nos encorajarmos a modificar esse tipo de comportamento. Porque
A grande verdade é que Jesus continua e sempre, sempre vai ser o único caminho. Não existe outro. Não tem como. Se nós queremos sair desse planeta, de um estado de provas e expiações para regeneração, se nós queremos deixar de ser espíritos tão pequenos moralmente, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Só que nos falta confiança nessa verdade. Quer ver um exemplo simples de que nos falta confiança nessa verdade? Se eu pedir para alguém aqui colocar a mão no fogo, fogo mesmo, liga lá o fogão, acende o fogo, põe a mão no fogo, alguém aqui vai colocar? Vocês colocariam? Não, certo? Por que a gente não coloca a mão no fogo? Porque ele queima. Isso é uma certeza que a gente tem. Se eu tenho certeza que o Evangelho é o único caminho, por que eu não ajo da mesma forma? Por que eu não acredito da mesma forma? Por que o Evangelho é uma verdade incontestável só em alguns momentos da minha vida e em outros não? Então, se nós acreditamos verdadeiramente no Evangelho, seja em momentos que parece que a gente não está sendo beneficiado, seja em momentos que a gente esteja tendo algum benefício, em todos os momentos da minha vida, seja na alegria, seja no sofrimento, seja em qualquer tipo de dificuldade, não é que eu não vou chorar, não é que eu não vou sofrer, tudo isso vai fazer parte da nossa evolução. Mas a bússola vai estar sempre apontando para um norte, que é o Evangelho. E quando eu achar que a dificuldade está pesando demais, mesmo assim eu não vou me desesperar, porque eu tenho a confiança de que eu estou sendo amparado por Deus, pelo Cristo e pelos Espíritos que nos assistem. E falando nisso, de que Jesus é o único caminho, quando nós procuramos a felicidade, nós procuramos a felicidade em coisas talvez materiais, na contramão do Evangelho. E em coisas que não vão nos trazer. E aí a gente fala, poxa, sou infeliz. Mas tem duas palavras em sânscrito que elas significam felicidade. E eu acho muito curioso a tradução das duas. Uma delas chama santosha. E ela diz que é a felicidade que vem de fora para dentro, dos outros para comigo. E tem uma outra que chama sukha, e essa é de dentro para fora. Se eu de fato estou procurando a felicidade, e eu sei hoje que o Evangelho de Jesus é o único caminho para a felicidade, o que eu preciso fazer? Se eu estiver vibrando algo diferente disso, ou seja, essa felicidade que em sânscrito chama sukha, de dentro para fora, se eu estiver emitindo do meu coração ódio, desprezo, irritabilidade, se eu estiver agindo com violência para com todos, se eu não estou tendo indulgência, como eu espero receber felicidade? Uma coisa não fala com a outra. Até mesmo a lógica nos diz que, para ser feliz, eu preciso entregar felicidade para os outros. E como isso? Voltando lá no começo da parábola, quais são os frutos que nós podemos produzir? A caridade, a benevolência, a indulgência, a compreensão, ou a doação material para os mais necessitados. Tudo isso são maneiras da gente encontrar a felicidade. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa mudança de postura enquanto é tempo. Porque do nosso nascimento até a nossa morte, tem um tempo. Quem determina esse tempo? Sou eu. É cada um aqui? Esse tempo não está na nossa mão. Talvez nem amanhã aqui eu esteja, materialmente falando. Quem faz essa escolha não sou eu. Então, se hoje eu estou recebendo a oportunidade de mudar de pensamento,
mudar a postura de ação, eu preciso fazer hoje, porque talvez o amanhã seja tarde demais. Quantos e quantos são os irmãos que se comunicam dizendo que queriam apenas mais um dia para poder passar com a família, apenas mais um dia para poder contar para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para os seus filhos, o quanto os amava. Quantos são os que se comunicam se arrependendo, que não perdoaram, às vezes, uma briga boba? Só que já foi. Pelo menos nessa vida não dá mais. Então, meus irmãos, não vamos esperar chegar essa hora para bater o arrependimento, para bater o sofrimento. Se hoje nós estamos recebendo as bênçãos do Evangelho, vamos usá-las de maneira prática. Vamos tirar o Evangelho do campo teórico, porque o Evangelho não é teoria. O Evangelho do Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus é sim um modo de vida. E se é um modo de vida, precisamos vivenciar. Só se vivencia colocando em prática. É esse o convite. Não vou me estender por muito tempo. Uma sexta-feira, acredito que vocês queiram retornar para os seus lares. Mas antes da gente encerrar, eu encontrei uma mensagem que se fala muito com a proposta da noite. Está nesse livro, chama Jesus no Lar. E ele foi psicografado pelo Chico e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E esse livro ele é muito bom para o Evangelho no Lar. Principalmente para quem tem criança por volta dos seus 9, 10 anos, porque nele Jesus sempre conta alguma história, sempre relata alguma parábola. E Jesus sempre conta uma história de uma maneira simples, que vai deixar mais didático o ensinamento cristão. E aí essa mensagem que eu vou ler, ela está lá no capítulo 45. E nessa, os discípulos estão reunidos com Jesus na casa de Simão, e muitos deles ali estão discutindo sobre o que um discípulo do Cristo deveria fazer. E aí alguns falam da meditação, o outro fala de sair pelo mundo, e vão diversas e diversas opções. E até que chega um determinado momento, Simão Pedro, vendo que Jesus só assistia aquelas opções, ele chama Jesus a opinar. Então ele pede para Jesus dizer o que ele pensa sobre tudo aquilo. E aí Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E aí Pedro responde: sem dúvida é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, Jesus vira para Alfeu e pergunta, para o filho de Alfeu e pergunta: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? E Tiago responde: é o peixe morto, Senhor. Jesus pergunta: Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos, a plantação útil? E aí ele responde: indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Jesus, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção dele em Tadeu e perguntou: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? E Tadeu responde: é a túnica não usada. Jesus vira para Judas e pergunta: o que acontece ao talento sepultado? Judas responde: perde-se por inútil, Senhor. E aí ele pergunta para o filho de Zebedeu, Tiago: Tiago, onde se acoitam, onde se escondem serpentes e os lobos? Aí Tiago responde: nos lugares em ruína, ou votados ao abandono. E Jesus, por fim, fala: André, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, Jesus, olhando para cada um deles, com um olhar doce e penetrante, acrescenta, dizendo: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas,
Se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. Deus, o todo sábio, criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol, cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então aqui, Jesus consagra a nossa conversa dizendo que a ação é a melhor oração do servidor. A gente se entregar ao trabalho de diferentes formas, dentro do lar, no próprio ambiente de trabalho profissional, nas relações sociais do dia a dia, seja na fila de uma padaria, a todos os momentos, de alguma maneira, quem tem olhos de ouvir, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, consegue sim ser útil a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela tolerância, que Jesus continue nos abençoando.